Eduardo Silva, um milionário de 45 anos, acordou em uma cama de hospital, desorientado com a luz fraca que preenchia o quarto. Sua cabeça latejava a cada batida do coração, e o gosto amargo da anestesia ainda persistia em sua boca. O cheiro esterilizado do desinfetante invadia suas narinas enquanto ele piscava várias vezes, tentando compreender onde estava. O teto branco começou a se definir, seguido pelos monitores que apitavam ao seu lado. Foi então que ele percebeu Mariana, sua esposa de 15 anos, sentada numa cadeira próxima à sua cama. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos e inchados, de tanto chorar. Fios de seu cabelo escuro haviam se soltado do coque, que normalmente era impecável. Ela ainda não tinha notado que ele estava acordado, com o olhar fixo em suas mãos trêmulas. Confuso e preocupado, Eduardo tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. "O que houve, meu amor?" As palavras raspavam em sua garganta seca. Ele estendeu a mão, tentando segurar a dela, mas ela se afastou um pouco, como se o toque pudesse queimá-la. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Então, entre soluços contidos que faziam seus ombros delicados tremerem, Mariana sussurrou algo que fez o coração de Eduardo quase parar. Aquela frase pairou no ar, pesada e devastadora. "Eu já assinei os papéis do divórcio." O choque percorreu o corpo de Eduardo, mais intenso do que qualquer dor física que ele estivesse sentindo. "O quê?" Ele tentou se levantar, mas uma pontada aguda no peito o forçou a voltar a se deitar contra os travesseiros rígidos. Sua mente corria, tentando processar aquilo que acabara de ouvir. Mariana enxugou os olhos com o dorso da mão, evitando encarar o dele. "Eu nunca quis que você descobrisse assim, mas agora, depois do acidente, tudo parece diferente." Sua voz mal ultrapassava o sussurro, frágil como vidro. Eduardo lutava para lembrar o que havia acontecido, mas sua mente estava enevoada, repleta de lacunas onde as memórias deveriam estar. Fragmentos do acidente surgiam, pneus cantando, o impacto violento, vidros estilhaçados ao redor. Mas nada fazia sentido. "Por quê?" ele perguntou, a voz trêmula, revelando as emoções intensas que fervilhavam dentro dele. Sentia-se como se estivesse caindo, sem nada a que se agarrar. Mariana finalmente ergueu o olhar, seus olhos castanhos encontrando os dele por um instante, antes de retornarem à contemplação de suas mãos. Seu anel de casamento ainda brilhava. No dedo, um doloroso lembrete do que um dia tiveram. "Porque eu me sentia invisível ao seu lado. Como se eu não importasse mais." A verdade pairava entre eles, enchendo o quarto com o peso de palavras não ditas, oportunidades perdidas e um relacionamento que se desmoronara lentamente sem que nenhum dos dois percebesse. Eduardo fechou os olhos tentando forçar a memória a revelar o que o havia levado até ali. Imagens dispersas surgiam. Ele dirigindo para casa tarde depois do trabalho, a chuva batendo no para-brisa, o telefone tocando. Será que atendeu? Não conseguia recordar. Havia o som de pneus derrapando, o estrondo do metal se amassando e depois escuridão. As lembranças eram como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam direito. Ao abrir os olhos novamente, encontrou Mariana ali, observando-o com uma expressão indecifrável. "Quanto tempo eu estive aqui?" ele perguntou, notando pela primeira vez a barba por fazer em seu queixo. Mariana suspirou, os ombros caindo levemente. 2 dias. Os médicos nem tinham certeza se... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Eduardo olhou para a mão esquerda dela, onde a aliança de ouro brilhava sob a luz fluorescente. Algo apertou em seu peito, uma sensação que não tinha relação com seus ferimentos. "Se você já assinou os papéis do divórcio, por que está aqui?" Ela hesitou, os dedos mexendo nervosamente na bainha do suéter. "Por quê?" Quando recebi a ligação sobre o acidente, percebi que, apesar de tudo, ainda me importo. A voz dela se quebrou na última palavra. Não pude simplesmente não vir. Naquele instante,
Eduardo entendeu que talvez aquela fosse sua última chance de descobrir onde tudo havia dado errado e, quem sabe, salvar o pouco que restava da vida em comum. A tensão entre eles preenchia o pequeno quarto de hospital, tornando o ar espesso e difícil de respirar. Mariana enxugou as lágrimas com a manga do cardigan e olhou para a janela, onde gotas de chuva corriam pelo vidro. Eduardo lutava contra a dor física e a turbulência emocional que fervilhava dentro dele. "Eu nunca quis que você se sentisse assim", murmurou ele, a voz baixa e áspera. O som ritmado do monitor cardíaco parecia intensificar-se no silêncio que se seguiu. Mariana voltou o olhar para ele, seus olhos refletindo anos de decepção. "Mas eu senti, Eduardo. Você me ignorava. Seu trabalho, suas reuniões, seu dinheiro, tudo vinha antes de mim, antes de nós." Ela ajeitou um fio de cabelo atrás da orelha, um gesto que ele sempre achara encantador. "Você tem ideia de quantos jantares comi sozinha? Quantas vezes dormi esperando você voltar para casa?" As palavras dela cortavam mais fundo do que qualquer ferida do acidente. Eduardo tentou formular uma defesa, mas as desculpas morreram em seus lábios. Pela primeira vez, ele enxergou verdadeiramente a dor que causara. "E se eu pudesse mudar isso?" ele perguntou suavemente. Mariana soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. "Você só diz isso porque quase morreu." Ela se levantou e foi até a janela, os braços cruzados como se quisesse se proteger. Mas algo mudou em Eduardo. No meio da névoa dos remédios e do arrependimento, ele percebeu que estava realmente ouvindo, talvez pela primeira vez em anos. A porta se abriu e um médico entrou, com uma prancheta na mão, interrompendo a conversa. Ele era de meia idade, com cabelos sal e pimenta e óculos que escorregavam pelo nariz. "Senhor Silva, sua recuperação será lenta, mas esperamos que você volte ao normal com o tempo. O impacto poderia ter sido muito pior." O médico conferiu algumas anotações antes de continuar. "Precisaremos monitorá-lo por mais alguns dias." Eduardo apenas assentiu, a mente ainda presa em Mariana, que havia recuado para dar lugar ao médico. Quando este se despediu, prometendo voltar mais tarde, Eduardo estendeu a mão para Mariana. Desta vez, ela não se afastou. "Me diga a verdade", disse ele, segurando os dedos dela com delicadeza. "Você ainda me ama?" A hesitação de Mariana pareceu durar uma eternidade. Ela olhou para os dedos entrelaçados. "Eu não sei mais. Uma parte de mim está com raiva de você. Outra parte sente falta de quem éramos." Ela mordeu o lábio inferior. "Às vezes, olho para você e ainda vejo o homem do qual me apaixonei, mas logo me lembro de todas as noites que passei sozinha." Eduardo engoliu em seco, o medo apertando seu coração. "E se eu tivesse morrido? O que você teria sentido então?" Mariana se encolheu como se a pergunta a tivesse atingido fisicamente. Ela se abraçou, tentando se proteger. "Eu teria me arrependido de não ter lutado mais por nós." Sua voz mal podia ser ouvida, mas naquele instante Eduardo ouviu uma pequena faísca de esperança. Nos dias que se seguiram, Mariana continuou a visitar Eduardo, trazendo livros e roupas limpas, embora mantivesse uma distância emocional quase palpável. O quarto de hospital transformara-se num estranho terreno intermediário, onde coexistiam a proximidade e a distância. Eduardo valorizava cada visita, aproveitando cada conversa como uma oportunidade para entender onde tudo havia se perdido. Numa tarde, enquanto a luz do sol atravessava as persianas e criava padrões nas lençóis brancos, Eduardo observou Mariana arrumar flores que um colega havia enviado. Seus movimentos eram cuidadosos, deliberados, exatamente como sempre fora. "Lembra da nossa lua de mel na Itália?" perguntou de repente. "Aquele pequeno restaurante em Florença onde o dono nos dava vinho de graça?" As mãos de Mariana pararam. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. "Você me prometeu naquela noite que sempre faria tempo para a gente." Ela ajeitou um lírio no vaso. "Disse que o trabalho jamais viria antes de mim."
Eduardo engoliu seco, a lembrança sendo ao mesmo tempo doce e amarga. E eu quebrei essa promessa. A confissão pairou entre eles. Mariana assentiu, não com raiva, mas com um cansaço que falava de anos de decepções. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, próxima, mas sem tocar nele. Observando seu perfil à luz da tarde, Eduardo percebeu que reconquistar sua esposa seria mais difícil do que qualquer negócio que já negociara, mas a ideia de perdê-la definitivamente era insuportável. Se tivesse uma segunda chance, ele prometeu silenciosamente, não a desperdiçaria. Quando o médico finalmente liberou Eduardo uma semana depois, ele insistiu para que Mariana o levasse para casa. Ela concordou, ajudando-o a entrar em seu sedã, modesto, evitando o contato desnecessário. A viagem foi silenciosa, com o rádio tocando suavemente ao fundo. Eduardo observava as ruas familiares da cidade, sentindo-se como um estranho voltando a um lugar que um dia conheceu. "Tenho pensado", disse Mariana, finalmente quebrando o silêncio enquanto esperavam no sinal vermelho, as mãos firmemente no volante. "Não sei se conseguimos voltar a ser o que éramos." Ela lançou um olhar breve para ele antes de focar novamente na estrada. Eduardo se virou, sentindo uma pontada nos costados. "Então vamos construir algo novo." Sua voz estava firme. Determinada. Mariana deu uma risada curta, surpresa, mas não totalmente desdenhosa. Havia algo diferente nela. Talvez um vislumbre do que ainda poderia haver. "Você sempre soube se expressar bem, Eduardo." Ele sorriu, apesar do desconforto. "Agora quero mostrar através das ações." Quando o sinal mudou para verde, Mariana acelerou. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, ela não o rejeitou imediatamente. O muro entre eles ainda existia, mas um pequeno rachado parecia ter se formado. Talvez, só talvez, ainda houvesse algo para salvar no que restava de seu casamento. Ao estacionarem na garagem da casa suburbana onde viviam, Eduardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O que viria a seguir? Residência deles, uma casa espaçosa, moderna, com amplas janelas e móveis minimalistas, parecia ao mesmo tempo familiar e estranha para Eduardo, enquanto Mariana o ajudava a entrar. Tudo estava exatamente como sempre fora, mas algo parecia diferente. Talvez ele mesmo tivesse mudado. Mariana permaneceu na entrada, segurando as chaves do carro, visivelmente desconfortável. "Acho que vou para um hotel agora", disse ela, gesticulando vagamente para a porta. "Você está em casa seguro e já combinei que uma enfermeira venha cuidar de você amanhã." Mas Eduardo a segurou, tomando sua mão com delicadeza antes que ela pudesse partir. "Fique, só por esta noite." Seus olhos imploravam sem dizer uma palavra. "Por favor." Mariana respirou fundo, o conflito interno transparecendo em seu rosto. Contra seu melhor senso, ela assentiu. "Só por esta noite." Nossa, jantar, um delivery da pizzaria italiana que Mariana adorava, conversaram mais do que haviam feito nos últimos anos. A conversa começou tímida, com assuntos seguros como o tempo e as novidades do bairro, mas aos poucos evoluiu para algo mais profundo. Eduardo notou a risada tímida que escapava dela de vez em quando, o jeito como os olhos dela se demoravam, um pouquinho mais nos dele. Algo entre eles estava mudando, sutil, porém inegável. Quando Mariana se levantou para arrumar a louça, Eduardo surpreendeu-a com palavras que vinham lá do fundo do coração. "Obrigado por ainda estar aqui." Ela ficou em silêncio por um instante, mas antes de ir para o quarto de hóspedes, virou-se e lhe ofereceu um sorriso suave que aqueceu seu coração mais do que qualquer cobertor. Dias se passaram, e Mariana continuou a permanecer na casa, mantendo, porém, uma distância tanto emocional quanto física. Ajudava Eduardo com a medicação, certificava-se de que ele se alimentasse bem e o levava aos retornos médicos, mas sempre havia uma barreira invisível entre eles.
Toda noite, ela se retirava para o quarto de hóspedes sem muita explicação. Numa noite, enquanto se sentavam no pátio observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, Mariana quebrou o silêncio confortável. "Isso não significa que estamos de volta", disse baixinho, encolhendo as pernas sobre o sofá externo. Vestia o antigo moletom da Universidade de Eduardo, aquele que ela sempre usava quando buscava conforto. Eduardo assentiu, observando um par de pássaros se perseguindo no céu que se escurecia. "Eu sei, mas significa que ainda temos algo que vale a pena explorar." Ele a olhou, cuidadoso para não pressionar demais. Mariana não o contradisse. Pela primeira vez, parecia reconhecer que Eduardo estava se esforçando de verdade para mudar. O jeito como ele ouvia quando ela falava, como havia deixado de ficar verificando o celular a cada instante, os pequenos gestos de carinho, todos indicavam que algo era diferente. Mas o medo a impedia. O medo de se machucar novamente, de entregar seu coração apenas para ser negligenciada. Eduardo via a hesitação nos olhos dela e sabia que somente palavras não bastariam. Precisava provar, de uma vez por todas, que estava comprometido em mudar, não com sua riqueza, mas com o coração. Eduardo passou os dias planejando, fazendo ligações enquanto Mariana saía para resolver suas tarefas. Seu corpo se curava, lentamente, mas sua determinação crescia a cada dia. Organizou um jantar especial em casa, nada extravagante, apenas os dois. Cozinhou ele mesmo com a dor que pulsava pelos costados ao alcançar os ingredientes nas prateleiras altas. Quando Mariana chegou em casa naquela noite, encontrou a sala de jantar suavemente iluminada por velas e seu prato de massa favorito, fumegando sobre a mesa. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. "O que é tudo isso?" Eduardo puxou a cadeira dela. "Sei que palavras não bastam, então quero te mostrar algo." As mãos dele tremiam levemente enquanto alcançava uma caixa, que havia colocado debaixo da mesa. Dela, retirou um antigo álbum de couro que Mariana não via há anos. Ao abrir o álbum, ela prendeu a respiração. Lá estavam fotos dos primeiros dias juntos, bilhetes escritos à mão que ele deixara na marmita, entradas de shows a que haviam ido, pequenos detalhes da vida a dois que ela pensava terem sido esquecidos. Mariana folheava as páginas lentamente, a emoção evidente em seu rosto. "Eu nem sabia que você guardava tudo isso", sussurrou, tocando uma flor prensada do primeiro encontro. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. "Eu sempre guardei. Fui burro por não te mostrar o quanto significavam para mim." Ele apertou seus dedos suavemente. "O quanto você significou para mim." O coração de Mariana acelerou. Talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para os dois. Ela se permitiu sentir, de verdade sentir, pela primeira vez em meses. As barreiras que construíra ao redor do coração começaram a ruir enquanto folheava o álbum, memórias voltando a cada página. Olhando para Eduardo, ela percebeu que, apesar da dor, das discussões, da solidão, o amor nunca havia morrido completamente. Estava enterrado, negligenciado, mas não extinto. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo suavemente nas janelas. O som criou um refúgio ao redor deles, como se fossem os únicos no mundo. Mariana fechou o álbum e levantou o olhar para Eduardo, realmente o olhando. As linhas ao redor dos olhos que não existiam quando se conheceram, os fios de prata nas têmporas, a sinceridade no olhar. "Eu não posso prometer que tudo será perfeito", disse Eduardo baixinho, quase abafado pelo som da chuva. "Ainda vou cometer erros, mas posso prometer que nunca mais farei você se sentir invisível." Estendeu a mão novamente, seu toque suave. "Você é a parte mais importante da minha vida, não uma ideia secundária." Mariana lutava com seus sentimentos. Anos de decepção enfrentavam a esperança que florescia dentro dela. A parte prática listava os motivos para desistir, enquanto outra lembrava do homem de quem se apaixonara.
o homem que agora estava diante dela. Por fim, ela suspirou profundamente, como se libertasse anos de mágoa contida. Vamos tentar, sussurrou. Duas simples palavras que mudaram tudo. O sorriso de Eduardo misturava alívio e alegria. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Meses se passaram e, aos poucos, eles reaprenderam a ser um casal. Não foi fácil. Houve conversas difíceis, momentos de dúvida quando velhos hábitos ameaçavam ressurgir, noites em que o passado parecia pairar entre eles. Mas também houve noites de filme no sofá, danças espontâneas na cozinha e silenciosos momentos de entendimento. Eduardo cumpriu sua promessa. Reduziu suas horas de trabalho, passou a delegar mais na empresa e passou a priorizar Mariana. Não com gestos grandiosos ou presentes caros, mas com tempo e atenção, aquilo que ela sempre quis. Mariana trouxe suas coisas do quarto de hóspedes para o quarto compartilhado. Os papéis do divórcio permaneceram sem assinatura, esquecidos num gavetão. No aniversário de casamento, 6 meses após o acidente, Eduardo surpreendeu Mariana com uma viagem de fim de semana para as montanhas, para uma cabana pequena onde pudessem fazer trilhas durante o dia e se aconchegar perto do fogo à noite. Conversaram sobre o futuro pela primeira vez em anos, não com a incerteza que manchara o passado recente, mas com esperança e planos. Numa tarde, enquanto caminhavam por uma trilha na floresta, com as folhas de outono estalando sob os pés, os dedos de Mariana encontraram os de Eduardo, entrelaçando-se naturalmente. Acho que fizemos a escolha certa, disse ela, o hálito visível no ar frio. Eduardo apertou sua mão, o brilho dourado das alianças refletindo a luz que filtrava pelas árvores. Desta vez, não vou estragar. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram nisso. Não porque o caminho adiante seria perfeito ou sem desafios, mas porque escolheram trilhá-lo juntos.